Guardar aí E a mais. prova, professor? Já corrigi, vocês viram nas Ah, notas. Não. não. Já corrigi, já botei a nota da primeira. A segunda prova não. A GT já corrigi todos os testes de vocês, já. Falta só corrigir a prova. Que aí eu esperei terminar ontem, né? É ontem o prazo. Esperei terminar ontem para poder corrigir. Aí hoje eu vou corrigir as provas e lançar até sexta-feira eu já lanço a segunda nota já. 6h30. Inclusive, teve alguns mapas mentais, né, que merecem até um pouco de destaque, né? Bom dia. Muito. Bom dia, Rafael. Gostei muito. Alguns estavam esquematizados, outros estavam tinham desenhos, tinham ciclos, né? Foi muito bem colocado naquele tema, mas mais de preferência com aqueles feito à mão, né? Eu acho muito assim questão de dedicação, né? Fazer à mão. Se não me engano, o da Nayara tava muito bom, muito bom. O da Carla também eu tinha visto. Acho que teve um da Carla que foi bom, que eu gostei demais também. Eu tive que fazer na mão, professor, porque eu tava sem computador. Então, quando o negócio é feito na mão, eu acho mais, assim, mais interessante, né? Agora, aquele segundo mapa mental, eu só fiz as letras no computador Mas eu vi porque dos não ia, desenhos. Aham. porque não ia caber todas as informações. Aí eu imprimi, desenhei, escaneei para poder mandar. Pois eu Agora o primeiro todo na mão. achei muito bom. E teve o da Francine também, que foi bom. Ela também, ela fez uns esquemas muito bem colocados, né? A questão de agrupar as ideias ali numa folha só, ficou muito bem colocado. Assim, quanto o mapa colorido, quando o mapa mental ele é bem colorido, bem chamativo, ele se torna mais interessante, né? Então, assim, de forma geral, estão de parabéns. Mas mais ressalva, né, aqueles que eram mais coloridos, mais chamativos, estavam bem mais organizados, feito à mão, então merece um pouco mais de ressalva, tá? Mas os demais também estão de parabéns. Eita, que minha sinusite não para, não. Desde estar essa semana inteira sinusite, eu não paro de espirrar. Uma semana espirrando. Aí tem hora que o psicológico da gente já bate, né? Como falei para vocês, durante a discussão do artigo. Você vê tanta coisa ruim falando desse corona, que quando o psicológico bate, né, você fica transtornado, você pensa, porra, eu tô com corona só porque eu tô espirrando, né? Por isso que às vezes a pessoa é endoida, tanto ver esse jornalismo. Eu também tenho. Eu tenho todas as ites. Aí esses dias eu também estou espirrando, mas assim, eu não recebo ninguém aqui em casa, eu não saio de casa pra nada, eu não boto nem o pé na calçada. Somos dois. Aqui é porque aqui tá só eu, meu primo e minha mãe, né? Meu irmão, tava pensando em buscar ele, porque não tem nem como vir, tá? Ele tá em Floriano, não tem como vir. Ainda bem que ele tá com minha avó, né? Ele foi para lá antes da quarentena. Aí ficou por lá. Aí tava pensando em trazer ele logo pra ficar aqui. Não tem como vir, não. Minha gente, cadê o pessoal? Carla, cadê o pessoal da Fono? Cadê Nayara e o João Paulo? Costuma estar aqui na aula. Fazendo prova, porque tá muito. Tem prova e trabalho para entregar amanhã. Trabalho. Trabalho EAD, normal? É, dos professores que eles passaram para valer os 3 pontos, aí passaram Não, para mas vir com. essa semana fui informado, a coordenação informou que não era para os professores passarem trabalho. É por isso que eu nem abri para vocês ainda o negócio lá. Passaram. Era para entregar no dia 11, só que aí a gente conversou com a professora e ela adiantou para sexta. Não, pois tá errado. É só pra próxima semana. Pois Pois é, é, né? só
talvez seja só para a próxima semana, porque a ordem foi que a gente não desse trabalho nem semana passada. Por isso que eu falei para vocês no ano passado, gente, só vou abrir o link quando a coordenação permitir. Quando ela permitir, eu não vou abrir, não. Pois é, tem vários professores fazendo igual a gente, respondendo na hora da aula, para depois saber o sistema de enviar. Pois é, justamente. É ruim, galera. Não é para vocês perderem assunto, não, conteúdo, não, que é muito importante. Mesmo que a aula A fique aula de sábado, ontem ficou gravada. ficou. Ficou gravada. Eu acho que eu até rabotei já. Ontem eu ajeitei tudo. Rabotei tanto no canal, para quem quer ver no YouTube, quanto no Ava. Vocês não? A Carol entrando. Tem que dar uma sacudida assim, vocês, para não desanimar, galera. Porque Não, professor, que essa semana e a semana passada foi corrido demais com essas provas. Deus me livre. Ainda mais, gente, de fome, tem 10 matérias, você imagina, viu? vocês são 10 matérias? Sim. Tem prova que era para entregar 3 no mesmo dia e ter que revisar tudo para entregar. Foi correria. Mas deu certo. Ainda bem. Professor, faça um geral aí dos relatórios. Quais foram os erros que você mais encontrou? Pode entrar aqui. Ó, quando eu li os relatórios, foi o primeiro trabalho que eu corrigi. Quando eu li os relatórios, teve 2 que eu dei 3, tá? E um que eu dei 2. Por quê? O que eu dei 3 foi o do grupo da Nayara, do Rafael, do João Paulo, e eu acho que o da Carla, da Francine, do Felipe, da Carol. Por quê? Os trabalhos, a introdução estava completa, estava tudo organizado, o trabalho, assim como eu queria, né? Não tava, tinha um parágrafo, né? O recuo do parágrafo. Por um lado, eu não cobrei citação, né? Também não vou ir atrás de citação na introdução. Tiveram as fotos, né? Teve o item lá de resultados, porque eu não encontrei no trabalho que eu dei 2, eu não encontrei o item de resultados, não encontrei foto, né? Tanto que eu, na hora da aula prática eu disse, galera, tirem fotos para colocar no relatório, né? Então, no trabalho que eu dei 2, eu não encontrei o item de fotos, né? Dos resultados. Não tinha nenhum item dos resultados. Então, pela falta desse item dos resultados, né? E de não discutir um pouco sobre aquelas fotos dos resultados, eu não dei a nota máxima, tá? Porque quando eu corrijo o trabalho, geralmente eu tiro aquele melhor, dou a nota máxima para aquele melhor, e aí vou olhando os demais. Então, eu tiro aquele melhor como base para dar a nota dos outros, tá? Ou seja, uma maneira de eu não tentar me distanciar muito entre os trabalhos, tá? Então, meio que eu gosto de equilibrar todo mundo, gosto de equilibrar os trabalhos na balança. Eu tiro aquele que eu dei, né, o melhor, mesmo que eu dei nota máxima, e os demais eu flexibilizo, tá? Eu vejo que aqui poderia ter tido a mais para alcançar o êxito. E aí, como eu vi que o outro relatório faltou o item de resultado, não discutiu nada do resultado, eu diminui um pouco. Além da questão da organização, né? Tinha alguns parágrafos que não estavam recuados, tinha alguns itens que não estavam centralizados, né, os tópicos, por exemplo, então estavam recuados à esquerda, não estava. O que mais pude notar? Tinha algumas letras que estavam soltas, e aí eu resolvi não dar a nota máxima, tá? Mas foi uma nota razoável, foi boa, tá? E os demais eu dei 3. Os que eu gostei, eu dei 3. Tá? Foram 3 relatórios, se não me engano. Eu recebi. E teve alunos que não fizeram, né? É importante é ressaltar e chamar a atenção deles. Alguém pode me dizer onde é que está o Lion, galera? O Lion não fez quase nenhum trabalho. O Ítalo. Professor Lion, de vez em quando ele entrava em contato comigo, perguntando, pedindo alguma coisa, e eu sempre me disponibilizei a ajudar.
E eu sempre mandava. Eu achei que ele estava fazendo como os outros, não assistia a aula, mas enviava as atividades. Pois não, na minha só enviou, se eu não me engano, acho que foi o questionário só que ele enviou. Não enviou nenhum dos mapas mentais, não mandou, acho que nem a prova ainda. Até ontem, quando eu vi, não tinha mandado nem a prova. Então, nem ele, nem o Felipe, né, o Ítalo, Felipe, não consegui localizá-los. Alguém, e o Ítalo, alguém tem noção de onde ele tá? Professor, eu mandei mensagem para ele ontem, no WhatsApp, só que até hoje ele não respondeu. O Ítalo, ele entrou em contato comigo também perguntando pelas provas essa semana. Eu achei que ele tivesse fazendo as provas. Ele entrou em contato, perguntou como é que acessava as provas, como é que enviava. Achei que ele tivesse fazendo as provas. Porque ontem eu não vi. A fono tá completa. A fono tá assim, tá de parabéns. A fono tá toda. Tá todo mundo. Mesmo que não entre na aula, tá todo mundo mandando as atividades, né? O Cleiton tá Mas a gente mandando. assiste você depois, meu bem, não fique triste. Olha, não, tô triste, não. Então, percebi, né, que a fono tá postando direitinho as atividades, né? Todo mundo postou. Até, a fono foi completíssimo, né? Eu geralmente eu imprimo. Quer dizer, eu imprimo a lista. Aqui foi a de vocês, né? Eu imprimo, né, o cabeçalho, faço tipo o nome de vocês, né? E jogo as atividades, as notas. Então eu olho de um por um, eu abro, corrijo, vejo se o aluno teve aluno, só teve um aluno aqui da fisioterapia que no questionário não respondeu 2 itens. Então aí cortei 1/10, né? Não teve a nota máxima. Então eu olho direito, olho um por um. Não tenho nem sombra de dúvida disso, eu olho um por um. É por isso que eu demoro um pouco a corrigir. Eu quero saber Só que o porque você professor que só cortou abre o 4 arquivo. da minha Não, prova. Carol tá com a nota boa na Vou lhe prova. chamar no privado depois pra gente conversar. Tá com nota máxima, né? Tá com 9, alguma coisa. Então tá muito bom. Fica aí quieta. Tá. Vai ficar com a nota, a média quase 9,9, né? Se tirar 10 nessa segunda, se tá aqui a Mariana. Então, galera, o pessoal da Fono aqui, ó, todo mundo postou todos os trabalhos. Não teve ninguém que não tenha postado. Todo mundo postou. Da fisioterapia, ó, foi para vocês, o Lion só postou o segundo mapa mental, ele não postou, acho que nem o caça-palavra, não postou o questionário, nem relatório ele não fez. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver aqui. A Suzane, eu não vejo a Suzane, alguém me diz para dela. Professor, a Suzane, ela só fez a matrícula e assistiu apenas uma aula durante todo o período. Disseram que ela trancou o curso. Foi a notícia que a gente soube na sala que ela tinha trancado. Ah, deixa eu ver aqui. Ela também não tem presença em nenhuma outra disciplina, não, viu? Nenhuma Pois outra. é, por isso que eu te estranhei aqui. Tô botando um bocado de falta aqui nela, não tá presente. A Camille também desistiu, a Camille. Depois que saiu da minha prova aquele dia, ela nunca mais deu notícia. Em todas as matérias, ela também tá assim. Os outros professores também perguntam. A única coisa que eu ouvi dizer de um professor foi que ela estava com alguns problemas. Aí depois disso a gente não ouviu mais falar. A Stephanie, alguém pode dar a Stephanie também, a Stephanie. Não. Stephanie postou só o caça-palavra e questionário, não postou os mapas mentais. O Matheus, minha gente, Matheus começou a assistir as aulas, depois parou. Sumiu. O Matheus, a Erilane só postou o questionário. Erilane, cancelou a matrícula, tô vendo aqui.
Cancelou. Tá aqui, cancelamento de matrícula. Então o Matheus também sumiu. O Matheus começou a assistir as aulas, participou nas primeiras aulas e sumiu. Ele disse que tá Então, mandando as provas, pediu as atividades também. É porque ele disse que tá no sítio, aí lá a internet não pega muito bem. Ana, quando tu manda mensagem para ele, avisando para ele, mandar essa semana que eu quero já corrigir, viu? As atividades que tiverem falta, ele mandar pelo menos até sábado, que eu quero fechar essa segunda nota, tá bom? Tá bom. Pra ele dar um As empurrãozinho assim. atividades, né, no caso. Isso. E a prova, tudo, né? Para fechar da segunda nota já. Mas a prova já expirou, professor, foi ontem. Mas se ele não estiver conseguindo mandar, né? Porque eu não sei como é que vai ser Sim, sim. a Aí, ordem da no caso, coordenação. o senhor teria que falar com a coordenação. Pois justamente, eu vou conversar com a Diane, se ela autorizar a receber essa prova, mesmo valendo menos, né? Talvez ela possa, pelo fato dele estar lá no sítio, né? Porque como está assim, tá muito flexível, né? O recebimento de atividades, eu não sei em questão a prova, mas como está muito flexível em relação pelo aluno estar distante, a questão da internet, né? Então, acho que talvez a Diane possa flexibilizar valendo bem menos, né? Então, vou Certo. conversar com ele, pelo menos fazer, deixar feito aí, para caso ela der o ok, já mandar. Tá bom. Então, galera, bora lá continuar aqui o conteúdo. Lembrando, para quem não pôde assistir a aula ontem, ontem a gente estava falando já da introdução ao sistema digestório, tá? A gente falou como é que ocorre toda a passagem do alimento, desde a boca até o intestino grosso, né? A gente falou até o intestino delgado, a gente parou no intestino delgado, então a gente viu quando o alimento passa pela boca, a gente viu que enzimas atuam na boca já durante a digestão, o que acontece na boca, que é a etapa de trituração do alimento pelos dentes. Depois disso, a gente viu quando o alimento desce pelo esôfago, né, que o esôfago serve só como passagem. A gente viu a questão de quando o alimento passa do esôfago para a faringe. Na faringe existe a glote, né, que a glote é justamente aquela válvulazinha que vai controlar tanto a passagem de ar quanto a passagem do alimento. Por isso que a faringe é o órgão comum entre o sistema digestório e respiratório. A gente falou da questão do engasgo, o que ocorre o engasgo. Depois que o alimento passa pela faringe, ele vai para o estômago, né? No estômago, galera, ele vai, aliás, volta bem aqui. Da boca vai para a faringe, esôfago e estômago, tá? Então, depois do esôfago, ele vai para o estômago. No estômago, galera, a gente viu que o alimento ele vai sofrer ação do suco gástrico, né? O suco gástrico vai conter tanto o ácido clorídrico quanto vai ativar a produção de pepsina, né? Lembra que lá no estômago vai acontecer o início da digestão das proteínas, então já é a primeira etapa de digestão química que acontece após o alimento passar do esôfago. Além disso, o ácido clorídrico é que vai tornar aquele estômago com pH ácido, né? Vimos que o estômago ele tem um muco. O muco é quem protege o estômago dessa acidez. Que já pensou você produzir ácido clorídrico demais e não ter um forramento, digamos assim, né, para poder proteger o nosso estômago? Por isso para vocês, às vezes tem gente que não produz muco, né, e às vezes produz muito ácido clorídrico, e aí não vai haver revestimento, a pessoa pode ter gastrite, né? Que mais? Depois disso, falando que mais também, lembrar aqui. Falando também sobre a amilase salivar, né, que atua lá na boca ainda, que vai fazer a digestão do carboidrato, do pão, do amido que vocês comem no dia. Vimos também quando o alimento passa do estômago, ele vai para o intestino delgado. Lá no intestino delgado é onde se completa a digestão, tá? Onde o ciclo
já termina. Oi. Se eu passar alguma atividade ontem eu não consegui assistir sua aula. Não. Passei não. Hoje eu só dei a aula e fechou. Passei não, viu, Adnet? Aí depois que o alimento vai para o intestino delgado, lá no intestino delgado, onde a digestão ela se completa, a digestão termina no intestino delgado. No intestino delgado vai haver a ação de outras enzimas também, que é o próprio suco intestinal, que o próprio intestino produz. Ele vai ajudar nesse processo de digestão final dos alimentos. Tem o suco pancreático, que produz é o pâncreas. No suco pancreático vão ter lipases, que vão digerir lipídios, vão ter a amilase pancreática, que vai também digerir restinhos de carboidrato que ficaram ainda para serem digeridos no intestino. Vai ter tripsinas, né, que vão atuar na digestão final das proteínas. Fazendo uma ressalva aqui, as proteínas, elas começam a sua digestão lá no estômago, tá? Com a ação da pepsina. E termina a sua digestão lá no intestino delgado com a ação da tripsina. E também vai ter a bile, tá? A bile, ela é produzida pelo fígado, ela é armazenada na vesícula biliar, e quando ela vai para o intestino, galera, ela vai justamente atuar como um detergente, né? Imagine o detergente que vocês usam no dia a dia, ele serve para o quê? Para quebrar aquelas partículas de gordura que estão aí grudadas na mão de vocês, para depois serem liberadas. Então, a bile, ela atua como um detergente, ela vai quebrar aquelas moléculas de gordura para a lipase poder digerir, né? Poder ajudar nessa digestão. Tá? Então, a bile quebra e a lipase é quem vai atuar na digestão. Tá bom? A lipase que está presente lá no suco pancreático. Tá? Então, no intestino, tem 3 sucos. Suco entérico, suco pancreático e a bile, né? Que é uma enzima, né? Nem suco, uma enzima. No estômago é produzido o suco gástrico, tá? O suco gástrico contém ácido clorídrico e vai atuar na liberação da pepsina pelo estômago, tá bom? E na boca tem a ação da amilase salivar, que vai digerir carboidrato. Então, essa digestão química, ela se baseia nesses sucos, né? Nessas enzimas que vão atuar na digestão. A digestão mecânica só envolve a trituração do alimento pelos dentes. Beleza? Feito esse resuminho aí da aula passada, a gente vai ver hoje, dando continuidade aqui no intestino delgado. Então, como a gente viu a ação desses sucos no intestino delgado, a gente vai ver como que acontece essa absorção de nutrientes no intestino delgado, tá? Professor, o senhor colocou aula no sistema já. Botei. Botei todinho. Tá no AVA, tá no AVA, tá no meu canal, a aula, e o slide eu botei no aluno online. Tá bom. Tá tudo lá o material, galera. Cadê? Então, galera, no intestino delgado, como eu falei para vocês, é onde vai acontecer a digestão final dos nutrientes, tá? E essa digestão final, ela, como eu falei para vocês, vai envolver a ação daqueles 3 sucos, né? Dos 2 sucos e da bile, tá? Uma vez o alimento quebrado, esse alimento ele precisa ser absorvido, tá? No intestino delgado, galera, vão ter microvilosidades, tá bom? O que são essas microvilosidades? São, digamos, dedinhos que vão capturar o nutriente e levá-lo para circulação sanguínea, tá? Para dentro da célula e de dentro da célula intestinal para cair na circulação sanguínea. Então, imaginem, galera, que as células do intestino, elas têm tipo uns dedinhos, tá?
quando a célula tem esses dedinhos, que a gente chama de microvilosidades, essas microvilosidades, elas vão aumentar a superfície de absorção do alimento. Então, a importância dessas microvelocidades está garantindo esse aumento, né, do campo de absorção do alimento para justamente facilitar a sua entrada dentro da célula. Então, quando aquela célula ela possui microvelocidades, possui aqueles dedinhos, a célula ela tem essa capacidade de capturar mais facilmente o alimento, de receber mais facilmente o nutriente, tá? Então, é por isso que nossas células intestinais, não é toda célula que tem microvilosidade, ela se restringe às células intestinais. As células intestinais têm essas microvilosidades para poder aumentar a superfície de absorção do alimento, tá bom? Sim, peguem o caderno, viu? Que até ontem eu tinha começado a anotar e parei para poder anotar hoje, tá? Que é um pouquinho grande essa parte de absorção de nutrientes. Então, peguem um caderno, anotem aí logo um esquema, tá? Absorção de nutrientes, intestino delgado, coloquem esse tópico. Coloquem esse tópico aí que a gente vai falar sobre ele, tá? Absorção de nutrientes, intestino delgado. Posso começar? Pode. Então, bora lá, galera. Como eu falei para vocês, né, o alimento, ele deve, primeiramente, o nutriente, ele está lá, ó, no intestino, né, que a gente chama lá no lúmen do intestino, ó, no vácuo lá do intestino. Ele deve, primeiro, entrar dentro da célula, tá bom? E depois de dentro da célula, entrar para a corrente sanguínea, tá? Para ser distribuído para todo o corpo, né? Para os locais onde irão precisar do alimento, tá bom? Então, memorizem essa ordem. O alimento está lá no lúmen do intestino, ele passa para a célula e da célula para a corrente sanguínea, tá bom? Primeiro, a glicose, que é a principal fonte de energia do nosso corpo, né? Ele é carboidrato, né? Então, a gente vai ver que os carboidratos, eles vão adentrar na corrente sanguínea de duas formas, tá bom? Por exemplo, a glicose ou a galactose, ela vai entrar junto com o sódio, tá bom? Vai entrar junto com o sódio. A frutose, não. A frutose, ela vai atravessar a membrana sozinha, tá? Mas é também com auxílio de proteína carreadora, tá? Só não é com auxílio, só não é junto com o sódio, tá bom? Então, ó, o açúcar simples, né, que é a glicose, anotem aí, vai. A glicose é absorvida através de uma proteína de membrana. A glicose é absorvida através de uma proteína de membrana. Ele lembra daquela aulinha, né, que eu dei para vocês lá no comecinho, que vamos ter várias proteínas na membrana da célula, tem as proteínas carreadoras, né, que são as proteínas de membrana, tem outros transportes, né, que vão atuar na célula, transporte passivo, né, o transporte ativo. Então, lembra um pouquinho dessa aula, tá bom? Então, a glicose, ela atravessa, né, a membrana, ele é absorvida através de uma proteína de membrana, proteína carreadora, tá bom? Que carrega a glicose
que carrega a glicose, junto com um íon sódio, que carrega a glicose junto com um íon sódio para o interior da célula, que carrega a glicose junto com um íon sódio para dentro da célula intestinal, para dentro da célula intestinal. Para dentro da célula intestinal. Ponto. Ponto. A concentração de glicose no interior da célula, concentração de glicose no interior da célula, concentração de glicose no interior da célula, concentração de glicose no interior da célula é maior do que no lúmen intestinal. Concentração de glicose é maior no interior da célula, né? Então, a concentração de glicose no interior da célula é maior do que no lúmen intestinal. Vírgula. Maior do que no lúmen intestinal, vírgula. Portanto, vírgula, portanto, a absorção, vírgula, a absorção ocorre contra o gradiente de concentração. Portanto, a absorção ocorre contra o gradiente de concentração. Então, galera, é só vocês lembrarem, né, da aula. A molécula de glicose, ela vai entrar contra o gradiente de concentração. Então, ela entra por transporte ativo, bom? E lembra que a proteína de membrana, ela também atua no transporte ativo, tá? Relembre, proteína de membrana ela envolve tanto difusão facilitada quanto transporte ativo, tá bom? A proteína de membrana, ela só não envolve difusão simples, tá bom? Contra o gradiente de concentração, né? Então, a glicose, ela vai entrar por transporte ativo, beleza? O sódio, anotem agora, o sódio é transportado para dentro da célula a favor. Então, o sódio é ao contrário, tá? O sódio é transportado para dentro da célula a favor do gradiente de concentração. O sódio é transportado para dentro da célula a favor do gradiente de concentração. Favor do gradiente de concentração. Até aqui tudo bem, né, galera? Até que vocês entenderam, né? Que a glicose, ela entra contra o gradiente de concentração, o sódio a favor do gradiente de concentração, mas ambos são transportados juntamente, né, por uma proteína carreadora, tá bom? Proteína de membrana, beleza? A frutose, que também é um carboidrato, ela vai entrar dentro da célula, só que não é junto com o sódio, ela entra sozinha, tá bom? Ela entra bem sozinha. Beleza? A frutose, ela é da mesma forma que a glicose, tá? Ela é contra um gradiente de concentração, tá bom?
Até aqui tudo bem, né? Então, uma vez dentro da célula, galera, tanto a glicose como o sódio, ambos dentro da célula, a concentração de sódio dentro da célula é baixa, vocês sabem disso, né? Graças à ação de quem? Da NK-ATPase, tá bom? Então, anotem isso aí, vai lá. A concentração de sódio é baixa no interior da célula, a concentração de sódio é baixa dentro da célula ou no interior da célula, tanto faz. E é mantida, a concentração de sódio no interior da célula é baixa, e é mantida graças a NK-ATPase. E é mantida graças a NK-ATPase. E é mantida graças a NK-ATPase. Aí, galera, vocês lembram que essa NK-ATPase, né, que é a enzima lá do transporte ativo, lembra? Que vai manter essa concentração de sódio e potássio, né, equilibrada, né, em suas concentrações. Vocês lembram disso, né? O sódio, ele é maior fora da célula, o potássio tem que ser maior dentro da célula. Quem é que mantém equilibrado essas concentrações? O transporte ativo. Qual é a enzima transporte ativo? NK-ATPase. Professor, e se é transporte ativo, envolve gasto de energia, tá bom? Então, ó, lembrem aqui que o sódio, a concentração de sódio, né, mantida, tá? Sua maioria fora da célula e baixa dentro, assim como o potássio, na sua maioria dentro, graças a NK-ATPase. Beleza? Ponto. Por fim, bota aí, por fim, a glicose, atravessa a membrana, da célula intestinal. Por fim, a glicose atravessa a membrana da célula intestinal, com a ajuda de uma proteína carreadora. Da mesma forma que ela entrou com a carreadora, ela também vai sair por uma proteína carreadora. Tá bom? Ela atravessa... O que, professor? Como? Por fim, o quê? Por fim, a glicose atravessa a membrana da célula intestinal. Por fim, a glicose atravessa a membrana da célula intestinal com a ajuda de uma proteína carreadora. Por difusão facilitada, né? Só para lembrar, vamos esquecer. Por difusão facilitada, tá bom? Por difusão facilitada. Ou seja, galera, aqui já não vai ser contra o gradiente de concentração, tá bom? Então, cuidado.
Então, ela atravessa por difusão facilitada. Beleza? Então, aqui ela já não vai atravessar contra o gradiente de concentração, que já vai ser a favor, tá bom, galera? Por isso que eu botei essa óbice, tá? Porque ela vai atravessar com a ajuda de uma proteína carreadora, mas é por difusão facilitada. Professor, ela vai atravessar para onde? Continue aí. Difusão facilitada, vírgula, alcançando a circulação sanguínea. Alcançando a circulação sanguínea. Ponto. Então, galera, a glicose que estava lá dentro da célula, ela vai sair de dentro da célula com a ajuda de uma proteína carreadora por um transporte de difusão facilitada, já que não envolve gasto de energia e é a favor do gradiente de concentração. Quando ela sai da célula, ela vai cair direto na corrente sanguínea. Então, aí ela vai se embora. Beleza? A frutose, galera, vai ser da mesma forma, tá bom? Só que ela não vai entrar junto com o sódio. Ela vai entrar sozinha. Bom? Bota aí um outro parágrafo. A gente viu a absorção dos carboidratos, tá bom? Como é que acontece a absorção das proteínas? Anotem aí. As proteínas. Os aminoácidos, vírgula. Os aminoácidos, vírgula. Assim como a glicose, os aminoácidos, vírgula. Assim como a glicose, os aminoácidos, vírgula, assim como a glicose, são absorvidos, os aminoácidos, assim como a glicose, vírgula, são absorvidos, os aminoácidos, vírgula, assim como a glicose, vírgula, são absorvidos contra um gradiente de concentração. Contra um gradiente de concentração. Contra um gradiente de concentração. Ponto. Ponto. O mecanismo é semelhante ao da glicose. O mecanismo é semelhante ao da glicose. O mecanismo é semelhante ao da glicose, vírgula. Mas o mecanismo é semelhante ao da glicose, vírgula. Mas as proteínas transportadoras ou carreadoras, né? As proteínas transportadoras ou carreadoras, mas as proteínas carreadoras são diferentes. Mas as proteínas carreadoras são diferentes. Tá bom, galera? Ponto. Então, imagina aí, galera, que para os aminoácidos serem absorvidos, eles são absorvidos da mesma forma que a glicose, tá bom? Uma ressalva. Aminoácidos pequenos, galera, como falei para vocês, eles conseguem passar na membrana facilmente, tá bom? Por difusão, beleza? Difusão simples, olha aí, ó, eles passam aí na membrana, tá? Porém, aqueles carboidratos maiores, né, os aminoácidos maiores, eles vão atravessar com a ajuda de proteínas carreadoras, bom? Através de proteínas carreadoras.
o que acontece, galera? Essas proteínas carreadoras, elas vão atuar da mesma forma que a glicose, tá bom? Só que são proteínas carreadoras diferentes às proteínas que levavam a glicose, tá bom? Por quê? Existem, galera, vários tipos de aminoácidos. A glicose só tem um tipo, é glicose, tá bom? Os aminoácidos têm vários tipos de aminoácido, tá? Leucina, valina, alanina, tem um bocado de aminoácidos. São 20 tipos de aminoácidos que a gente tem para transportar, tá? Para transportar esses 20 tipos de aminoácido, a gente vai ter 7 proteínas carreadoras diferentes, tá bom? Então, para transportar esses 20 aminoácidos, temos 7 proteínas carreadoras diferentes. Então, só para vocês terem noção, o mecanismo de transporte dos aminoácidos, é semelhante ao da glicose, tá bom? Contra o gradiente de concentração e com auxílio de uma proteína carreadora. Porém, essas proteínas são diferentes. Vamos ter 7 tipos de proteínas para transportar esses 20 aminoácidos. Beleza? Continuando aí, vai. Ponto. Uma vez dentro da célula, 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 uma vez dentro da célula. Eu vou só resumir aqui, que é para ficar muito extenso para vocês, tá? Uma vez dentro da célula, ele passa para a corrente sanguínea. Uma vez dentro da célula, ele passa para a corrente sanguínea. Tá bom? Ele passa para a corrente sanguínea. E isso também é semelhante ao da glicose, tá, galera? Eles passam a corrente sanguínea com a ajuda de uma proteína também carreadora, tá bom? Aqui, galera, só lembrando, eu quis resumir por quê? Porque quando ele está dentro da célula, esses aminoácidos, como eles ainda são grandes, ele não pode entrar grande na corrente sanguínea, tá? Eles precisam ser quebrados, ó. Existem peptidases que vão quebrar ainda mais esses aminoácidos para ele poder entrar na corrente sanguínea, tá bom? Mas isso é só uma pequena observação, tá? Isso não vai influenciar no que eu quero dizer, não. Então, quando o aminoácido está dentro da célula, ele vai atravessar a corrente sanguínea normalmente, que nem a glicose, tá bom? Vai ter aquela proteínazinha, que é carreadora, que vai transportar esse aminoácido para a corrente sanguínea. Tudo bem, galera? Alguma dúvida aqui? Tá ok, professor. Não. Aí é só relembrando, ó, galera, esquematizando novamente, viu? Que eu falei para vocês. A glicose, tá? Junto com o sódio. O aminoácido também vai entrar junto com o sódio. Como ambos entram, né? Vão entrar com a ajuda de proteína carreadora e é contra um gradiente de concentração, vão entrar por transporte ativo. Tá bom? O sódio, ele entra por transporte, por difusão facilitada, tá bom? É a favor do gradiente de concentração. Quando eles estão dentro da célula, para eles saírem, galera, de dentro dessa célula, o sódio, né, como eu falei para vocês, ele fica mantendo a sua concentração menor dentro da célula, né, e o potássio mantém a concentração maior dentro da célula, graças a NK-ATPase, né, que vai manter esse fluxo e manter esse equilíbrio, tá bom? Até porque, galera, esse processo precisa envolver energia, tá? Quando ele sai, né, tanto o aminoácido quanto a glicose saem de dentro da célula, eles caem diretamente na corrente sanguínea, tá bom? Também com a ajuda de uma proteína carreadora, só que dos aminoácidos vamos ter 7 tipos de proteína carreadoras, tá, galera? Professor, qual a importância desse sódio? Desse sódio e do potássio, né? Esse processo, como eu falei para vocês, a entrada de glicose de aminoácido é um transporte que envolve gasto energético, tá? Só que essa energia é gerada de onde?
justamente do fluxo de sódio e potássio. Então, olha a importância da bomba de sódio e potássio aqui nesse processo. Eles precisam gerar ATP para poder justamente o aminoácido e a glicose entrar por transporte ativo. Eles só vão entrar dentro da célula por transporte ativo, envolve gasto de energia. Então, precisa ter energia para que esse processo aconteça, tá? Esse processo acontece graças à bomba de sódio e potássio. Os lipídios, galera. Agora bota aí o outro parágrafo. Os lipídios. Os lipídios, galera. Como é que o lipídio ele entra na nossa célula? É aqui, tá? É só recapitulando a mesma coisa, tá, galera? Não vou repetir, não. Os lipídios. Como é que os lipídios entram aí na nossa célula? Anotem aí. Os ácidos graxos, tá? Os ácidos graxos. Para quem não sabe o que é ácido graxo, galera, ácido graxo é lipídios menores, tá, galera? O lipídio, quando ele é quebrado em ácidos graxos. Os carboidratos, quando eles são quebrados em moléculas menores, eles são quebrados em glicose, né? Glicose, frutose, galactose, tá? As proteínas, quando são quebradas em aminoácidos. E os lipídios são quebrados em ácidos graxos, tá? Glicerol também, são quebrados também em colesterol, tá? Então, os lipídios tem vários, né? Assim como os carboidratos, né? Que é quebrado em glicose, frutose, galactose. Os lipídios são quebrados em ácidos graxos, glicerol, colesterol, tá? Fora tem outros lipídiozinhos bem minúsculos, tá? Que são os quilomicrons. Então, bora lá. Os ácidos graxos, vírgula, glicerol, vírgula, colesterol. Os ácidos graxos, vírgula, glicerol e o colesterol. Atravessam a membrana, olha aqui, ó, a célula do intestino, tá? Atravessam a membrana da célula do intestino. Os ácidos graxos, vírgula, o colesterol e o glicerol, atravessam a membrana da célula do intestino por difusão simples. Quem é que lembra aí, né, galera? Por difusão simples. Eu falei para vocês que as nossas membranas, as células, são ricas em gordura. Então, tudo que for gordura atravessa facilmente a membrana da célula, atravessa por difusão simples, tá bom? Então, atravessa a membrana da célula intestinal por difusão simples. Tá? Por difusão simples. Aí, ó. Isso que é tudo, ó, onde acontece lá no intestino, tá? Vai correr a ação aqui, ó. Só relembrando aqui, galera, isso aqui, ó, tá? Calma, deixa eu organizar minhas ideias. Lembra lá que os lipídios, quando eles são digeridos lá no intestino, eles vão sofrer a ação da bile, tá? A bile, como eu falei na aula passada, ela serve como emulsificante, tá? Como um detergente. Por isso que aqui diz que aqui ocorre a emulsão, tá? Que é a bile atuando, ó. Tem aqui, ó, sais biliares. Aqui é a bile, ó, de verde. A bile, ela vai, ó, emulsificar os lipídios para depois as lipases digerirem, tá? Aí vem as lipases e vapo, digere esses lipídios, tá? Aí eles vão, né, tá prontos para entrarem dentro da membrana da célula do intestino, tá? Por difusão simples, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Por difusão simples. Continuei, ponto. Uma vez dentro da célula, uma vez dentro da célula,
vez dentro da célula, deixa eu ver aqui, calma aí, da célula, bota aí, uma vez dentro da célula, vírgula, o ácido graxo e o glicerol, uma vez dentro da célula, os ácidos graxos, né, e o glicerol, uma vez dentro da célula, o ácido graxo e o glicerol vão ser convertidos em triglicerídeos, ou triaglicerol, não faz, né? Vão ser convertidos em triglicerídeos, bom? Professor, tudo é com gasto de energia, é? Não, aqui é difusão simples, cuidado, tá? Todo esse processo, né? Uhum. É por isso que você come gordura, querido, você não tem como emagrecer. Que nada envolve gasto de energia, apesar do que eu falei para vocês, galera. Nosso corpo, para ele produzir energia, ele precisa gastar energia. Essa energia vem dos carboidratos, tá bom? Lipídio, aqui, galera, ele é absorvido. O lipídio ele já vai fornecer energia para a gente. Ótimo, só que o fornecimento de energia é lento, tá? Porque a gente engorda. Só que aqui nesse processo, vocês viram que os aminoácidos precisam gastar ATP para poder entrar. E lipídio não, lipídio aqui é tudo gratuito, né? Então, o que é lipídio? Bom demais, hambúrguer, O que é ruim pizza, vem de graça. Né, galera? O que é ruim vem de graça. Então, galera, uma vez dentro da célula, o ácido graxo e o glicerol vão ser convertidos em triglicerídeos, tá? Vão ser convertidos em triglicerídeos, tá? Os triglicerídeos irão formar micelas, tá? Esse nomezinho aqui, ó, micelas, tá? Por isso ele tá bem, ó, circundadozinho aí, tá, galera? Eles vão formar micelas. Eles vão formar micelas uma vez dentro da célula, ácido graxo e glicerol vão formar, né, vão ser convertidos em triglicerídeos, que vão formar micelas com outros lipídios, tá? Como, por exemplo, aqui os quilomicrons, tá? Vão formar micelas com outros lipídios, como o colesterol. Vão formar micelas com outros lipídios, vírgula, como o colesterol. Vão formar micelas com outros lipídios, como o colesterol, e secretados por exocitose, ou seja, lembra lá que a célula só cospe, viu? Por exocitose, ó, forma uma boquinha e a célula cospe. E vão ser secretados por exocitose, tá? Por exocitose. E chegam aos vasos linfáticos, tá bom? E chegam aos vasos linfáticos. Os vasos linfáticos, galera, é isso aqui, ó, tá? Ele vai para a corrente sanguínea, tá? Só que primeiro ele passa pelos vasos linfáticos, aí depois vai para a corrente sanguínea. Tá? E vão para os vasos linfáticos. Ponto. Deu para todo mundo entender aí, galera, mais ou menos, como acontece esse processo de absorção de nutrientes? Sim, professor, deu sim. Ótimo, tá? Aqui, galera, só mostrando as velocidades, né, as microvelocidades que eu falei para vocês, ó,
como se fosse, ó, uns dedinhos, né, ó, na célula, que vai ajudar a aumentar essa superfície de absorção da célula, tá bom? Pronto. Galera, uma vez absorvido aquilo que é importante para o meu organismo, o que não for de importância para o organismo vai para o intestino grosso. Bom, no intestino grosso é onde irão ser formadas as fezes. Fezes é aquilo que meu intestino não precisa, ou que meu organismo não precisa, é óbvio, tá? Então, ó, qual é a função do intestino grosso? A principal é formar fezes, beleza? Então, ó, primeiro tem que ocorrer a absorção de água, ou seja, as nossas fezes, elas precisam estar em uma consistência adequada, graças à concentração de água, tá? É por isso a importância aí de se consumir fibras. Fibras, elas ajudam na absorção de água, ajudam a reter água ali para poder formar um bolo fecal mais consistente, tá bom? E de eletrólitos, formação e eliminação do bolo fecal, tá? No cólon distal, onde ocorre a absorção de água, tornando o conteúdo fecal semissólido, ou seja, bem mais consistente, tá? Galera, então anotem bem aí, vai lá. Anotem aí. Uma vez, continuando, tá? Quem não anotou a aula passada, vocês reassistam a aula e anotem, tá bom? Então peguem a anotação com algum dos colegas de sala. Ok. Ok, professor. Anotem aí. Uma vez que o alimento, uma vez que os nutrientes, corrijam aí, uma vez que os nutrientes foram absorvidos no intestino delgado, uma vez que os nutrientes foram absorvidos no intestino delgado, uma vez que os nutrientes foram absorvidos no intestino delgado, vírgula, o que não for necessário ao organismo, o que não for necessário ao organismo, 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 vai para o intestino grosso, vai para o intestino grosso, vai para o intestino grosso, onde irão ser formadas as fezes. Vai para o intestino grosso, onde irão ser formadas as fezes. Onde irão ser formadas as fezes. Onde irão ser formadas as fezes. Ponto. Até aqui tudo bem, né, galera? Como é que acontece a eliminação de fezes? Tá? Como é que acontece a eliminação de fezes pelo intestino grosso, né? Mais precisamente, já no final ali pelo reto. Anote bem aí. As fezes, continuando, as fezes são eliminadas pelo reto. As fezes são eliminadas pelo reto. As fezes são eliminadas pelo reto. Por um processo de relaxamento. Por um processo de relaxamento do esfíncter anal interno. Por um processo de relaxamento do esfíncter anal interno.
e contração da parede muscular do reto. E contração da parede muscular do reto. E Eita, mas isso assunto é bom pra gente ter de manhã. Eu vou já falar também que existem 2 tipos de... Para dizer que a pessoa vai cagar. Meu Deus. Tem 2 tipos de cagada, né? Popularmente dizendo, Parede né? muscular o quê, professor? Hã? Parede muscular? E pela contração da parede muscular do reto, tá? Então, o ânus, galera, ele fica... o ânus, ele fica relaxado, né? O esfíncter do ânus, ele fica relaxado, tá bom? E aí a parede do ânus vai começar a se contrair, né? Tremer, dar aquelas tremidinhas. E aí vai expulsar as fezes, tá bom? Deixa Por eu isso olhar até aqui pra sua cara falando isso. É por isso que para cagar, galera, tem que estar relaxado, tá? Professor, a aula tá gravando, não fala esses nomes, não. Viu, galera? Para você defecar, você tem que estar bem relaxado, né? Tem que estar bem E concentrado. professor, mas tem aqueles Eu, pelo menos, casos tenho que estar bem que concentrado, tá? você tá É em por isso que a minha desespero. dói quando sai, que eu não relaxo. Não, gente, por favor, tem experiências, pelo amor de Deus. Ai, ai. Meu Deus do céu. Viu, galera? Então, precisa estar concentrado, tá? Precisa estar bem relaxado, tá? Aí, ó, como o slide fala, viu? Por um processo de contração da parede muscular do reto e, ao mesmo tempo, estar relaxado o esfíncter anal. Bom, se estiver relaxado, mas fica complicado para as fezes saírem, tá? Lembrando que esse esfíncter anal, o externo, tá, galera? O externo, ele é voluntário, tá? Ele é um músculo estriado esquelético, ele é voluntário. Por isso, galera, você consegue controlar a saída das fezes por um determinado momento, tá? Por isso, quando você tá com aquela vontade de cagar lá na rua e não pode, você segura um pouquinho, né? Você consegue prender. Por quê? Porque, galera, o esfíncter anal externo, tá? O externo, ele é um músculo estirado esquelético, bom? Ele é um músculo estirado esquelético. Ou seja, você consegue realizar aquela contração, né, que é o mesmo músculo lá do braço, tá? Que forma o braço, a perna. Você consegue realizar a contração na hora que você quer. Bom? Ou seja, se você quiser prender o seu ânus para as fezes não saírem, você prende, tá? Até um certo momento, é óbvio, né? Se você tiver com diarreia, não tem quem segura essas fezes, tá? Mas você está com o bolo fecal normal, né? Se você tiver com o intestino regulado, você consegue prender ele de boa. Agora, o problema é, se você prender várias vezes, você vai deixar o intestino preso, tá? E com o tempo vai deixar aquele intestino lento. Por isso, não é bom prender as fezes, tá? Se você sentir vontade de cagar, se estiver na rua, vai numa farmácia, vai numa padaria, vai ver algum banheiro, mas cague, tá? Só não dê, só Não, realmente. tem gente que tem o reto Minha gente, caseiro. para quem já defecou no banheiro da UFP, nada mais é impossível, tá? Meu Deus. E banheiro é triste, tá bom? Gente, essa aula Foi aquela missão impossível. Eu nunca Aquela mais missão- vou Professor, olhar com os falando aí. meus olhos, professor. Se eu falando isso, eu comendo cuscuz daqui, quase ligado. Ai, minha gente. É uma O missão cuscuz entrou lá impossível, de né? Paris. Ei, vocês já assistiram Missão Impossível já, galera? Sim. O carinha, ele entra, né? Como aqueles espião, né? Ele entra cheio de articulação, cheio de aparelho, com calma, para não tocar em nada, para não se sujar no banheiro da UFP. Pois era eu entrando. Era daquele jeito. Ó, é minha explicação por não usar o banheiro de lugar nenhum. E aí, ó, morro de nojo. Viu? Galera, sim, continuando aí. Então deu para entender, né, galera, como é que você consegue expulsar as fezes, tá? Você tem que estar com o esfíncter interno relaxado. Irão acontecer as contrações da parede muscular do reto para expulsar as fezes. Só que como esse esfíncter externo
ele é um músculo voluntário, ele é um músculo estriado esquelético, você consegue prender as fezes por um determinado momento, tá bom? Galera, anotem bem aí, que existem dois tipos de defecação, né, de evacuação, assim, digamos, tá bom? Existem dois tipos de evacuação, tá, de defecação. Sentado. Acabou minha água. Existem dois tipos de evacuação, né? Nem sentado em pé, não, galera. Calma aí, dois tipos de evacuação. Anotem aí. Primeiro, deixa eu ver que eu boto aqui. Reflexos tentando lembrar o nome aqui. Aqui não tem não, né? Tem não. Tentando lembrar, reflexos não sei se é ortostáticos. Botem assim, vai, esses dois de reflexo. Um primeiro tópico, não tô lembrando não, bota aí o primeiro tópico. Bota aí o primeiro tópico. Através do relaxamento do esfíncter anal. Através do relaxamento do esfíncter anal. Deixa eu procurar meu celular. Eu acho que é orto alguma coisa, não estou tentando lembrar o nome. Orto alguma coisa. Só para eu lembrar o nome aqui. Através do relaxamento do esfíncter anal. Através do esfíncter anal. Achei, galera. Ortocólico, tá? Ortocólico. Então, vocês podem botar logo o nome aí, tá? Reflexo ortocólico, tá? Defecação ortocólica, tanto faz. Reflexo ortocólico. Apague o que eu botei aí, vai, para ficar errado, para ficar bonitinho. Reflexo ortocólico. Reflexo ortocólico. Ou fisiológico, tá bom? Ou fisiológico. Reflexo ortocólico ou fisiológico. Para não ficar repetitivo, galera, eu ia colocar novamente isso aqui, tá? Relaxamento, esfíncter, contração da premuscular. Para não ficar repetitivo, coloquem assim. Acontece ao acordar e se levantar. Pronto. Acontece ao acordar e se levantar, tá? Então, esse reflexo ortocólico, galera, é quando justamente acontece o relaxamento do esfíncter anal interno, contração da parede muscular do reto, só que é ao acordar e se levantar, tá? Então, tem aquela vontade de cagar que você tem quando acorda, é justamente esse reflexo ortocólico, tá? Quem não caga de manhã é porque tem intestino preso. Professor, de manhã dá preguiça. Aí, tá vendo? Acostumou a teu intestino a não cagar pela manhã, aí ele vai começar a ficar preguiçoso, tá? Cuidado. Por isso que é bom vocês acordarem um pouquinho mais cedo para poder acostumar ele a defecar naquele horário para não chegar atrasado na faculdade. É bom quando você chega do trabalho. Tá aí assistindo aula mesmo, menino? Que ela tá assistindo o vídeo ontem. Agora que eu lembrei, não sei onde foi. Eu acho que foi no Instagram, tá vendo? Aí o professor dando aula online, né? E aí, do nada, entra um meninozinho, né? Irmão da menina. A menina quer assistir a aula, aí ela deixou, né? Aí, ali a aula rolando, aí saiu. Aí o menino começou, oi. Aí o professor, oi. E atrapalha o professor, né? Oi. E o professor, oi. Aí o professor, quem é que fala? Não sei o quê. Desliga o áudio, não sei o quê. Quem é que fala? Ele, não, aqui é o irmão da fulana. Aí, cadê a Suelen? A Sueli tá no banheiro. Aí a Suelen tá no banheiro. Ninguém merece, né?
Ela que foi besta também, que assistindo aulas e fazendo tudo ao mesmo tempo, lá dentro do banheiro. Ai, pois é, né? O irmão é capeta da porra, né? Esse menino. Ninguém merece o irmão dela, né? Tá no banheiro. Imagina o resto da turma, né? Passa vergonha na coitada. Ô, Suelen, coitada, viu? Vai sofrer bullying o resto da vida dela no colégio. Meu Deus do céu, na quarentena ninguém merece passar uma humilhação dessa, viu? Ai, ai. Então, galera, esse é um dos tipos, tá? Que é a ortocólica, tá? A outra é a gastrocólica, tá? Gastrocólica. Gastrocólico. Reflexo gastrocólico. Então, o outro reflexo, vocês anotem o reflexo gastrocólico, tá? Qual é o reflexo gastrocólico? É aquele quando você come alguma coisa e sem vontade de cagar. É o reflexo gastrocólico. Geralmente depois do almoço. Aquele reflexo gastrocólico, tá, galera? Não é aquele reflexo causado por bactéria, não, tá? Tem bactéria, o verme, que vai causar aquela vontade de cagar devido a determinados mecanismos, tá? De cada doença. Mas esse reflexo gastrocólico é aquele reflexo natural, também fisiológico, tá? Que acontece depois que você come alguma coisa. Se come alguma coisa, você tem vontade de cagar. Tá? Professor, Oi. vou sair aqui que eu vou fazer prova, viu? Depois eu termino de assistir sua aula. Tá bom. Tchau. Não é desculpa pra cagar. Tchau. Tchau. Até aqui, beleza, né, galera? O fígado. O fígado, galera, como vocês viram, ele atua também nesse processo de digestão, produzindo a bile, tá? A bile que vai atuar lá naquela emulsificação lá dos lipídios que eu falei para vocês, lá no intestino delgado. Quando a bile é produzida pelo fígado, ela é armazenada bem aqui na vesícula biliar, tá? Que é uma vesículazinha que fica próxima ao fígado. Aí é só recapitulando, né? Falei para vocês que ele produz a bile, que vai auxiliar na digestão e na absorção de gorduras, tá? Aqui são algumas funções do fígado, né? Armazenamento e liberação de glicose, síntese de proteínas do plasma, purificação de diversas toxinas, destruição das hemácias velhas, tá, galera? O fígado, ele atua nessa renovação das hemácias, tá? Aí tá a vesícula biliar, que é só questão de armazenar a bile, tá bom? Vocês podem ver aí, ó, a vesícula biliar, tá? Que é o corpo da vesícula biliar, tá? Armazena a bile. Regulação neural do trato gastrointestinal, galera. O que acontece aqui nessa regulação neural do trato gastrointestinal, tá? Vocês podem observar, galera, aí, ó, que no slide, ele mostra que nós temos os dois sistemas nervosos autônomos, tá? Temos o sistema nervoso autônomo simpático e o sistema nervoso autônomo parasimpático, tá? São eles que regulam, tá? Essa nossa vontade de defecar, são eles que regulam os esfíncteres, tá? Tanto o esfíncter anal, como a gente viu, o esfíncter que fica entre o esôfago e o estômago, tá? Ele é quem estimula a produção das secreções. Que secreções são essas, galera? Da saliva, tá? A secreção gástrica do pâncreas. Então, galera, só para ficar assim um pouco claro para vocês, o sistema nervoso parasimpático, ele sempre vai ser, na maioria das vezes, oposto ao simpático. Isso foi o que vocês estudaram, tá? Na maioria das vezes. Mas nunca leve ao pé da letra que eles têm funções opostas, tá? Eles têm algumas funções opostas? Sim, beleza, mas nem sempre, beleza? Por exemplo, aqui, ó, o parasimpático, ele ajuda a estimular a secreção de saliva. O simpático também estimula a secreção de saliva, tá? Além disso, o parasimpático, ele vai estimular a secreção de gastrina, né, de suco gástrico, lá no intestino,
ou no estômago, perdão. Vai estimular a secreção de suco pancreático lá no intestino delgado. Como ele estimula a secreção de saliva, galera, a gente viu lá na boca, quando estudou a boca, qual é a função da saliva. A saliva ela vai umedecer o alimento. A saliva vai... dentro da saliva contém a amilase salivar. A amilase salivar é quem vai digerir o carboidrato lá na boca. Tá? Então, olha a função aí, né, do sistema nervoso. É ele quem vai estimular a secreção de saliva, de suco gástrico, de suco pancreático, tá bom? Agora, em relação a funções opostas, tá? O sistema nervoso simpático, ele relaxa a parede muscular do trato gastrointestinal. Já o parasimpático, ele contrai. É por isso que quando você está com medo, você está ali numa situação tensa, numa situação ali de medo, o sistema nervoso parasimpático de vocês faz vocês sentir aquela dorzinha de barriga, tá? De querer cagar, né? Já o sistema nervoso simpático, quando você está relaxadão, você não sente vontade de cagar, assim, quando está, claro, né? Ele vai relaxar a parede dos músculos, tá? Mas não em relação a dos esfínteres, cuidado. E vai relaxar a parede do trato gastrointestinal, tá? Aliás, galera, acho que eu estou me confundindo. Estou me confundindo. O sistema nervoso simpático é quem vai, durante aquelas situações de adrenalina, é quem vai contrair os esfínteres lá do ânus e fazer você cagar, né? Quando você está tenso. O parasimpático faz o inverso, relaxa, deixa você relaxadão, tá? Então, quando você está lá relaxadão, não tem tanta pressão de você cagar, tá? Já em relação à musculatura do sistema digestório como um todo, ou seja, os processos de contração, né, para poder mover todo o alimento através do tubo digestório, os dois vão atuar de forma simultânea, tá? Mais precisamente o parasimpático, quando ele vai realizar a contração, tá? Então, o parasimpático contrai, o simpático relaxa. O parasimpático contrai, o simpático relaxa. Como vai acontecer esses movimentos de contração e relaxamento? Isso vai fazer com que o sistema, com que o tubo digestório mova esse alimento ao longo dele. Então, essas contrações e esses relaxamentos que envolvem todo esse movimento peristáltico é função conjunta do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, tá bom? Então, anotem aí, quem quiser anotar. Anotem aí. O sistema digestório, ou vocês podem abreviar, né, TGI, trato gastrointestinal, o trato gastrointestinal, ou sistema digestório, tanto faz, é regulado pelo sistema nervoso, autônomo. É regulado pelo sistema nervoso autônomo. Ponto. O trato gastrointestinal é regulado pelo sistema nervoso autônomo. Ponto. Ponto. Aí vocês vão colocar assim. O sistema nervoso simpático e parasimpático. Sistema nervoso simpático e parasimpático atuam de forma conjunta no peristaltismo. Atuam de forma conjunta no peristaltismo. Atuam junto no peristaltismo. Atuam juntos no peristaltismo. No peristaltismo, aí, vírgula, através dos movimentos de contração, através dos movimentos de
contração, aí bota entre parênteses parasimpático, através dos movimentos de contração, abre parênteses, parasimpático, fecha parêntese. E relaxamento, entre parênteses, simpático. Ponto. E relaxamento? Aí bota entre parênteses, simpático. Ponto. O sistema nervoso, vocês podem abreviar, tá? SNS, sistema nervoso simpático, tá? Sistema nervoso simpático, vírgula, por sua vez, o sistema nervoso simpático, por sua vez, o sistema nervoso simpático, vírgula, por sua vez, o sistema nervoso simpático, por sua vez, contrai os esfíncteres, contrai os esfíncteres, enquanto o sistema nervoso parasimpático relaxa os esfíncteres. Ponto. Ambos atuam na secreção, ambos atuam na estimulação de secreções. Ambos atuam na estimulação, ou no estímulo, tanto faz, é estímulo, certo? No estímulo de secreções. Ambos atuam no estímulo de secreções. Ambos atuam no estímulo de secreções. Vírgula, dentre elas, aí escrevam aí, ó, salivar, gástrica e pancreática. Salivar, gástrica e pancreática. Salivar, gástrica e pancreática. Nove e 33. Deixa eu ver se... Galera, acho que vou encerrar aqui, próxima aula, vai ficar muito corrido, vai ficar só faltando isso aqui, parte de endócrino, tá? E também eu quero terminar ainda um pouco, terminar de falar um pouco sobre essa regulação neural, tá? Que a gente vai envolver outras, além disso, né, a gente vai envolver outros neurotransmissores, a gente vai envolver acetilcolina, noradrenalina, tá bom? Dopamina, serotonina, tudo isso aqui vai envolver também na regulação do trato gastrointestinal, tá? A próxima aula. Beleza? Próxima aula a gente termina,
trato gastrointestinal, tá bom? E eu já entro no metabolismo, tá? Vou entrar no metabolismo, beleza? Depois que eu terminar metabolismo, hoje é 15, semana, eu acho que no início de junho, eu já quero que vocês se preparem para os seminários, tá bom? Eu vou separar os tópicos, tá? Vai envolver sistema endócrino e sistema reprodutor, que são os dois últimos conteúdos, tá bom? Vou preparar vocês para esses seminários. Esses seminários irão acontecer no mês de junho, tá bom? Só relembrando, vocês façam um seminário virtual. Quem quiser, por exemplo, pode fazer um mapa mental, né, por exemplo, me manda os mapas mentais que eu vou colocar em forma de slide e a pessoa explica, né? Quem quiser fazer à mão, tá? Quem tem computador, né? Ou então vou tentar dividir os grupos que vai ter pelo menos uma pessoa por computador, né? E aí essa pessoa fica encarregada de elaborar os slides, tá? E depois me mandar. Quando tiver, só no dia da apresentação, tá bom? Só no dia da apresentação me manda, diz, ó, professor, tá aqui o slide pronto, mandar aqui pro senhor. Só para eu projetar aqui na tela, tá? Aí eu projeto o slide na tela e aí vocês vão falando, né, ao mesmo tempo em que apresenta o slide, tá? Nesse dia, eu vou tentar conversar com todo mundo, tá? Com todo mundo, para poder lutar aqui no seminário. Quem não puder, eu vou passar uma atividade, tá? Separada, beleza? Esse seminário vai contar como uma atividade normal, e que vai conter a maior parte dos pontos, é óbvio, tá? Então, quem não puder apresentar o seminário por questões de internet, vou passar uma outra atividade extensa também, claro, igual o seminário. O seminário também não é fácil, né? Algo um pouco extenso. E também vou passar uma atividade um pouco extensa em substituição ao seminário, tá bom? Para aqueles que não puderem apresentar. Tá bom? Beleza, galera? É melhor o seminário porque cada um divide a sua parte, né? Eu vou deixar bem livre, tá? Cada um vai dividir a sua parte, cada um explica a sua parte. Os demais, prestem atenção para poder entender o conteúdo. E eu vou estar recapitulando com vocês. Então, fulano explica e eu vou estar lá ajudando, tá? Não se preocupe, vou estar lá ajudando, beleza? Porque o sistema reprodutor não é nada fácil. Não, eu sei como é. Não se preocupe não, viu, minha gente? Eu só... Ele deixar a gente falar, não é, Mayara? Hã? Se o professor deixar a gente falar na hora do seminário. Sem problema nenhum. O professor pode falar à vontade. O professor é igual o Faustão. Eita, gente. Não, mas vocês vão ficar livres, eu vou ser mudo. Eu só vou falar se alguém pedir ajuda, né? Se alguém quiser, professor, o senhor poderia me ajudar aqui na explicação de tal coisa? Aí eu explico, tá? Eu ajudo. Mas se não, não tem problema. Galera, deixa eu só tirar aqui um print da aula. Tá? Cadê a Francine? Correu? Acho que caiu. Deve estar fazendo prova também, professor. Deve estar terminando as provinhas dela. Deixa eu tirar aqui um print. Pera. Maria, olha, minha barba, tô até cuidando da barba na quarentena, né? Deixando crescer. Tô deixando a barba crescer na quarentena. Ela é bem grande. Tô até tendo tempo para cuidar. Ainda tá com a perna quebrada? E me reemendei, né, com outras fitas, ó, que aquela preta não durou não, eu tive que botar. Eita, minha gente, não tive tempo nem de ir lá no centro, não tive tempo não tive tempo para nada, viu? Por galera, ó, eu vou finalizar aqui a aula, tá bom? Tomar ali meu cafezinho antes de iniciar a próxima turma. Fica todo mundo aí com Deus, tá? Até a próxima semana de aula, tá bom? Obrigada. Quem não pôde a primeira aula, assiste novamente a primeira aula, tá? Para entender esse conteúdo. Professor, então, mande no WhatsApp os links, porque às vezes tem gente que não consegue editar nesse AVA.
no da aula, Isso. é só entrar no meu canal, ó. Entrar no meu canal, para vocês, entrar lá porque tem vários links, né, de aulas. Vocês entram lá no canal, tá? Aí lá tem, você botar meu nome, Sou Lucas, aí vai aparecer minha foto lá, bonitona. Aí entra lá no link. Aí depois que você entrar, lá vai ter uma playlist, né? Lá tem as playlists. Aí você entra na playlist de fisiologia, tá bom? Tá bom. Playlist de fisiologia, aí lá tem todas as aulas que eu dei já de fisiologia aqui para vocês virtualmente. Tá Tá bom. bom? Bom, galera, fiquei com Deus. Até a próxima semana. Boa semana aí de aula para vocês, de prova. Vou corrigir as provas. Sexta-feira, sábado, eu vou lançar a nota, tá bom? Tá bom. Tchau, professor. Bom dia. Tchau. Bom feriado, que amanhã é feriado. Amém. Amém. Canta, Tchau. Tchau.